Esse é... Gente, eu gostei de saber um pouco mais em relação a isso, justamente porque hoje a visão de vocês é muito diferente da visão que vocês tinham antes, certo? Sim. Aí, dentro disso, eu queria saber qual que é a visão de vocês sobre igreja na atualidade. Daí vocês dissertem assim, pode falar, sem prometer. Filosoficamente. Gosto, porque é o que a gente faz, né? Toda vez que a gente conversa, solta. Sim, sim. A gente costuma... Eu vou começar agora, tá? Vai lá. Direito de fala. É. Eu acho que, dentro do contexto assim, atual da igreja, o Tony costuma dizer que a ICEM é a contramão da contramão, né? E hoje nós vemos muito isso, né? Eu converso bastante com o pessoal quando eu falo eu sou cristão, o pessoal fala, mas você é um cristão diferente. Você não é aquele crente e tal. Aí eu falo sempre a mesma resposta. Falei, então, crente, a palavra crente significa que é aquele que acredita, aquele que crê. E todos nós somos crentes em alguma coisa. Nós acreditamos nas coisas. Mas cristão é aquele que segue os valores de Cristo. E assim, igreja para mim é seguir os passos de Jesus, né? Tanto que a nossa missão na ICEM é viver como Jesus viveu aqui na Terra, né? Para que, falar igual o pastor, em vivendo essa vida, possamos alcançar com a prática diária e a ajuda do nosso Espírito Santo, alcançar as vidas do nosso semelhante. Mas hoje a visão de igreja ainda é, infelizmente, uma visão muito, digamos assim, calcificada nas pessoas de fora. As pessoas ainda veem o crente como crente. Aquele crente que as pessoas falam, ser crente igual esse, eu não gostaria de ser. Então, toda vez que eu falo da igreja que nós estamos, da ICEM, como a ICEM se comporta, as pessoas ficam, como assim vocês falam isso na igreja? Então, a visão de igreja para mim hoje é amor. Simplesmente se resume a amor. Amar as pessoas incondicionalmente. Amar até mesmo com os defeitos. Eu vejo muito isso lá no trabalho, né? Eu comento bastante isso com o pastor. Até o pastor está assistindo a gente. Pastor, ou pessoa sábia. Essa mente brilhante. Brilha mesmo, principalmente quando bate a luz. Repare bem. É por isso que caiu. Lá no trabalho é sempre uma briga de quem sabe mais, de quem erra menos. E as pessoas hoje são muito intolerantes com os defeitos dos outros. Só que elas esquecem que elas também têm defeitos. Então, quando você exige de uma pessoa que ela seja perfeita, você, no mínimo, tem que se exigir de você mesmo ser essa pessoa perfeita. E o que a gente vê hoje não é isso. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? A Júlia, ela é ruim de memória. Eu pensei que era só um exemplo. Fala Deus. E eu fico irritadíssimo com a Júlia, porque a Júlia é ruim de memória. Só que o David, ele é ignorante. O David, ele fala estupidamente. Só que assim, esse é o meu jeito. Eu não vou mudar porque esse é o meu jeito. Não é que eu sou arrogante. Não é que eu falo estúpido. É o jeito que eu falo e pronto. Não é que é o certo. Não é que eu tô certo. Vou falar igual o Milton. Não é que eu tô certo. É o certo. É como o filósofo contemporâneo diz. É creu. Jesus Cristo. Então as pessoas estão cada vez mais intolerantes. Na verdade, elas querem cada vez mais reconhecimento e cada vez menos elas estão tolerantes com as pessoas. E a ideia que eu tenho de igreja, não só hoje, mas o que eu aprendi também através dos ensinamentos da ICEM, é que nós temos que nos fundamentar no amor. Entender as dificuldades e trabalhar as necessidades, os pontos de melhoria, né? A gente tenta sempre olhar para um lado bom e focar nos pontos de melhoria e não intensificar dizendo que é um defeito propriamente dito. E, assim, Jesus, cara, Jesus não veio pregar religiosidade, Jesus não veio pregar regra, Jesus não veio falar assim, para você ir para o céu você tem que fazer isso, ou para você ser perdoado você tem que fazer isso. Não, Jesus veio para amar as pessoas e compreender as pessoas. Eu acho que se você traduzir o amor nas palavras de Jesus, seria a compreensão. Compreender a pessoa, compreender o estado atual dela, compreender a história dela, tentar enxergar o que aconteceu para ela ter esse momento, ter essa forma de agir, essa forma de pensar no momento. Então, quando a gente começa a compreender, ainda assim, nós mesmos, quando a gente quando a gente fala aqui na ICEM, a gente prega, inclusive pregamos o tempo todo, falamos disso aqui repetidamente,
Temos que nos conhecer. Quando nós nos conhecemos, que nós nos compreendemos, fica muito mais fácil compreender as pessoas. E hoje as pessoas estão cada vez mais olhando para fora e não querendo olhar para dentro. Isso que eu ia te perguntar. Então, tu vê hoje, de acordo com os ensinamentos que foram ditos aqui, que essa falta de tolerância com o próximo é uma falta de tolerância consigo? Conosco mesmo, conosco mesmo. É que nem Freud dizia, aquilo que eu mais odeio é aquilo que eu mais sou. Entendeu? Às vezes nós queremos maquiar o que a gente pensa, o que a gente acha, o que a gente... para tirar o foco de nós mesmos e acusar o outro. É exatamente isso.